Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a igreja celebra a memória de Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da igreja. Santo Afonso ele nasceu em Nápoles, vem de uma família muito cristã. Ele se tornou um grande advogado, um exímio advogado. Ele atendia os pobres e, claro, também os ricos, mas por ser cristão, ele também gostava de atender as pessoas mais carentes. Depois de 10 anos de exercício como advogado, ele se tornou uma pessoa muito assim bem-sucedida e a fama dele chegara aos fóruns jurídicos de toda a Itália. Entretanto, por exclusiva interferência política, perdeu uma causa de grande repercussão social, ocasionando-lhe uma violenta desilusão moral. A experiência do mundo e a forte corrupção moral já era objeto de suas reflexões. Após esse acontecimento, decidiu abandonar tudo e seguir a vida religiosa. Veja só, um homem de Deus, um grande advogado. Neste mundo que nós vemos tanta corrupção nesta área por parte de muitos, não vou dizer que são todos, graças a Deus nós temos bons advogados, juristas, santos, magistrados, pessoas boas que estão aí lutando para o bem, que estão lutando para que a justiça ela aconteça, não a injustiça, não por meio de corrupção. Aí imagina São Afonso diante de uma perda que ele deu, que aconteceu. E não foi por um fato assim, de uma procedência boa, foi corrupção que teve no meio. E aí ele se desiludiu e disse que ele não ia mais advogar e resolveu entrar na vida religiosa. Com o decorrer do tempo, Santo Afonso fundou a Congregação do Santíssimo Redentor, que hoje nós os conhecemos como os Redentoristas, que são os responsáveis pelo Santuário de Nossa Senhora Aparecida aqui no Brasil. Santo Afonso, ele escreveu grandes obras. Ele escreveu o livro dedicado a Nossa Senhora, até mesmo para combater o protestantismo.
Ele escreveu o livro As Glórias de Maria, Visita ao Santíssimo Sacramento. E é interessante que esse livro é um livro bem pequenininho, e ele diz que esse é o livro mais importante que ele escreveu. Todos esses livros você encontra aí na internet. O Tratado sobre a Oração. Ele escreveu também a Teologia Moral, olha, que foi traduzida para o português. O Centro Dom Bosco também traduziu esse livro, a Teologia Moral, muito bom, por sinal. São livros que edificam, que levam a nossa alma ao céu e nos faz sentir um desejo maior de santidade. Um outro livro que ele escreveu também foi esse, Verdades Eternas, Preparação para a Morte. Na verdade, o título é assim, Preparação para a Morte, Verdades Eternas. Mas hoje ele foi publicado com um título diferente, Máximas Eternas. Um livro também maravilhoso que nos leva a refletir sobre a nossa vida. Ali nos leva a entender que a nossa vida é passageira e que nós precisamos estar sempre preparados para ir ao encontro do Senhor. Peçamos hoje a Santo Afonso Maria de Ligório que ele nos ajude nesse caminho de santidade tão importante para a nossa salvação. Mas voltemos ao Evangelho de hoje. São Mateus, capítulo 13, do versículo 36 até o 43. Mais uma vez, Jesus explica mais uma parábola. E vocês viram agora que os apóstolos estão sempre dizendo, né? Os discípulos, explica-nos a parábola do joio agora. Eles pediram a parábola da semente, pediram a parábola do joio e Jesus passa a explicar. É como eu disse, já foi explicado por nosso Senhor. Basta agora nós pararmos, relermos, meditarmos e vermos em que lado nós estamos. Nós somos o joio ou nós somos o trigo? O joio foi semeado por Satanás. O trigo foi semeado por nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante que tanto o joio como o trigo, para aquelas pessoas que não conhecem, que não sabem o que é, no caso, o trigo e o joio, não consegue distinguir. Quando olha assim, não consegue distinguir, não. Por isso que os dois estão aí. E na parábola, o agricultor lá disse, então vamos tirar o joio, porque ele percebia, ele sabia ele sabia distinguir. E o dono ali disse, não, deixa os dois crescerem juntos. Mas aí na explicação, Jesus deixa bem claro que os anjos de Deus, eles virão um dia e na hora da ceifa, ele vai separar. O joio será cortado e lançado no fogo, na fornalha ardente, e ali haverá choro e ranger de dentes. Enquanto que o trigo, que são os justos, brilharão como o sol no reino de seu Pai. Mas, na verdade, quem é o joio? O joio é como Jesus está explicando aqui também. São todos aqueles que fazem os outros pecar e também aqueles que vivem no pecado. Dá uma olhada no mundo hoje, meus irmãos, e veja como está a situação. Na área do casamento, o adultério está em alta. As famílias tradicionais não estão fazendo de tudo para destruir as famílias tradicionais, tá vendo? Fazendo pecar e estão inventando uma nova forma de família.
onde tem homem com homem, mulher com mulher, e ao mesmo tempo reunido todos eles, onde estão ali todos juntos, crianças no meio. Olha o mundo como está. Isso é joio, não é trigo, meus irmãos. Embora as leis civis estejam de acordo, é preciso entender que a lei de Deus não está de acordo com isso. A lei de Deus não mudou. Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e são os dois que formam a família, e a família, ela vem daí. Fora disso, já não está no caminho do Senhor. A corrupção, olha como está. Quanta corrupção neste mundo. Quanta gente matando outras. Hoje se mata pessoas como se matasse assim. Vamos supor que tivesse um monte de formigas, você chegasse lá, pisasse em cima das formigas e matasse aquelas formigas que estavam ali. Hoje se mata a pessoa assim. Assaltos, roubos. As pessoas não querem saber de Deus. Sacrilégios que acontecem constantemente. Perseguição à Igreja Católica. As pessoas entram nas igrejas, pegam o sacrário, abrem o sacrário, joga Nosso Senhor no chão. Isso é joio. Filmes, novelas, seriados, exaltando Satanás. A pedofilia que está aí crescendo. Roubo de crianças. Pegam crianças e roubam as crianças e levam. Separando as crianças dos seus pais. Incentivo ao adultério. Como eu acabei de dizer também, o incentivo à pedofilia, à zoofilia. Como Jesus falou, o mundo ele está pior do que Sodoma e Gomorra. Isso tudo que eu acabei de elencar agora é o joio, meus irmãos. É o joio que está aí. Que as pessoas estão sendo incentivadas, as pessoas estão sendo levadas a essas práticas. Hoje os jovens, eles entram numa faculdade, saem totalmente ateus, não querem saber de Deus. Eu fico pensando nesses professores que estão ensinando tudo que é errado, dizendo que Deus não existe, e numa lógica que não é uma lógica verdadeira, porque é ideologia que está por trás. Então inventam mentiras e mais mentiras, e os nossos jovens acabam acreditando em tudo isso e abandonam o nosso Senhor, vivem como ateus. As pessoas hoje fazendo tirando o batismo, achando, né, que podem até tirar, mas na verdade é uma renúncia ao batismo. Se contrapondo a Deus, as pessoas brigando com Deus. A prática do aborto. Mulheres usando o DIU. Os contraceptivos de todas as formas. Isso é joio. Em contrapartida, nós vemos os verdadeiros católicos que estão lutando contra todas essas coisas, que estão reafirmando o seu batismo, professando a sua fé, vivendo a vida familiar como os mandamentos
ensinam, a família ali tradicional, o pai, a mãe, os filhos, indo à igreja, participando das missas, se confessando. Isso é trigo. Aqui são os trigos. São aqueles que estão do lado de nosso Senhor e que estão procurando viver a fidelidade a nosso Senhor. Que leem a vida dos santos, que não se contaminam com esses filmes heréticos, esses filmes blasfematórios, que blasfemam, que vai contra Deus e vão se contrapondo, e assiste a vida dos santos, filmes que trazem belos ensinamentos, valores cristãos. E os dois estão aí. O mal e o bem. O certo e o errado. Os católicos, os cristãos, os não cristãos, os de outras religiões que não querem saber de Deus, estão aí. Dia após dia, Deus está dando chance. Aos que são fiéis a Ele, Deus está dando a graça da perseverança e está dizendo: perseverem, perseverem, perseverem até o fim. Aos que estão nesta vida errada, Deus está chamando: se convertam, mudem de vida. Como aconteceu hoje com o santo que nós estamos comemorando, Santo Afonso. Que diante daquilo, de toda aquela situação, ele não quis se corromper. Ele achou melhor deixar tudo. E resolveu se tornar religioso no caso. E tá aí os dois, dia após dia. Só, meus irmãos, que no dia do julgamento é como Jesus falou: os anjos virão e vai separar os maus, aqueles que não querem saber de Deus, serão lançados na fornalha ardente. E ali haverá choro e ranger de dentes. É o que Jesus acabou de dizer no evangelho de hoje. E aqueles que estão vivendo a fidelidade brilharão diante do Senhor. Ou seja, estarão na vida eterna, desfrutando das alegrias que Deus preparou para todos aqueles que amam, que o amam e que são fiéis a Ele. Às vezes, quando as pessoas ficam dizendo: me prove que vai existir essa condenação porque morreu, acabou, não tem mais disso, eu disse: então, é só morrer que tu verás. É depois da morte. Mas enquanto isso não acontece no dia do julgamento universal, acontecerá o julgamento particular. Imagine as pessoas que estão morrendo nessa condição, estão sendo condenadas ao inferno, meus irmãos. Estão indo para o inferno. E as pessoas que estão sendo fiéis estão indo para o céu. A divisão, ela já está acontecendo. A separação, melhor dizendo, já está acontecendo. Já ali na morte, porque a alma sai do corpo, ela vai diante de Deus para prestar contas. Quem é fiel a Deus, que vive uma vida santa, irão contemplar a face do Senhor e viverá para sempre no céu diante da Santíssima Trindade, junto com os anjos, os santos, a Virgem Maria, Santo Afonso, Maria de Ligório, que já está lá, Santo Inácio e assim por diante. E aqueles que estão vivendo como joio irão diante de Deus para prestar contas e serão condenados. E é Jesus que disse no evangelho de hoje: e ali haverá choro e ranger de dentes. Pode pegar o evangelho, Mateus 13, do versículo 36 a 43, leiam e vejam. Mas eu não acredito na palavra de Deus. Pior ainda,
porque isso aqui é revelação divina. Isso aqui não é historinha de carochinha, não. É revelação divina. Isso aqui é verdade, e é uma grande verdade. Que Deus nos conceda a graça de sermos santos. E Santo Afonso de Maria de Ligório, que escreveu as Glórias de Maria, que Nossa Senhora ela nos ajude nesse caminho de santidade, que Nossa Senhora nos ajude a morrermos santos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Maria há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.